Olá, boa noite. Boa noite. Começa agora o Repórter Brasil. E estes são os destaques de hoje. Na última sessão, antes de divulgar o relatório final, a CPI da pandemia ouve o representante dos Conselhos Municipais de Saúde no órgão que autoriza o uso de novas tecnologias no SUS. A temporada de chuvas fortes provoca estragos, causa alagamentos e deixa muitas famílias desabrigadas. Há um mês, a força do vulcão Cumbre Vieja transforma em angústia a vida dos moradores da ilha de La Palma e os especialistas alertam: não há prazo para o fim da erupção. E a indústria têxtil lança uma campanha para tentar acabar com a exploração degradante de mão de obra na fabricação de roupas. A gente começa a edição de hoje do Repórter Brasil falando sobre os estragos causados pela chuva, principalmente em Minas Gerais. Houve inundações e muitas famílias perderam suas casas. E mais, tem alerta de chuva intensa em grande parte do Brasil. Isso inclui as regiões Sudeste, Norte e Centro-Oeste. Em São Paulo, depois de um longo tempo de estiagem, a capital chegou ao 6º dia seguido de chuvas e temperaturas baixas. Ao vivo, a repórter Vanessa Casalino conta pra gente como foi o dia por lá. Oi, Vanessa, boa noite. Oi, Paulo, Catiúcia, boa noite a vocês, boa noite a todos. Aqui em São Paulo, a chuva e o frio continuam até quinta-feira. Já em Bragança Paulista, no interior do estado, uma cena chamou a atenção. Passageiros tiveram de abrir guarda-chuva dentro de um ônibus para se proteger das goteiras. Dá só uma olhada nas imagens. A Prefeitura disse em nota que notificou a empresa responsável pelo serviço público e a JTP Transportes disse também em nota que recolheu e substituiu o ônibus. Apesar dessas chuvas constantes, elas não têm sido suficientes para recuperar os reservatórios aqui do estado de São Paulo. Neles, a chuva está abaixo da média para o mês de outubro. Dos 7 mananciais aqui do estado, apenas 2 estão com mais de 50% da capacidade. Catiúcia. Obrigada, Vanessa. Então, agora nós vamos saber mais detalhes dessa previsão de chuva para os próximos dias e é previsão para todo o país, né, Lara? Boa noite. Boa noite, Catiúcia. Boa noite a todos. Antes de falar dos próximos dias, eu mostro como ficou Minas Gerais depois do temporal de ontem, que inclusive a gente avisou aqui que poderia acontecer. Em Ouro Preto, a chuva forte causou inundações em alguns distritos, como Amarantina, Santo Antônio do Leite e Cachoeira do Campo. O rio Maracujá transbordou e causou muitos transtornos. A Prefeitura disponibilizou uma escola para receber as famílias e está recolhendo doações. Nos 3 distritos, pelo menos 25 famílias ficaram desabrigadas. Amanhã ainda deve continuar chovendo nesses lugares, mas a previsão é que na quinta-feira a chuva dê uma trégua e o sol volte a aparecer. E as chuvas foram intensas também em Belo Horizonte. A nossa parceira Clima ao Vivo registrou essas imagens impressionantes do avanço da chuva na capital ontem à tarde. Vemos aí as nuvens carregadas, escurecendo o céu mineiro e a chuva forte atingindo a cidade. O volume de chuva que caiu na capital em 24 horas foi aí o maior para todo o mês de outubro em 12 anos. Na capital, a previsão para os próximos dias é de muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas e segue assim até pelo menos quinta-feira. O tempo ele fica nublado e chuvoso em quase todo o país, com alerta de chuva intensa, inclusive para essa área que acabamos de falar, em Minas Gerais. Dá uma olhada aqui no mapa. Na área em laranja, que inclui todo o estado do Acre e parte do Sudeste, o risco é de vendaval, que pode alcançar 100 km por hora. E a chuva pode chegar aos 100 milímetros ao dia. É muita água. E onde está amarelo, grande parte da região norte, centro-oeste e Minas Gerais também pode chover até 50 milímetros ao dia, com os ventos que podem chegar a 60 km por hora. Isso também é muita água e muito vento. Então, fica o alerta para os riscos de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e mais alagamentos. Obrigada, Lara. Boa noite. Até amanhã. Boa noite. Na ilha de La Palma, que pertence à Espanha, a erupção do vulcão Cumbre Vieja completou um mês hoje, sem previsão de interromper as atividades. Enquanto isso, famílias desalojadas se viram como podem para sobreviver.
É nesse trailer que o casal Tono e Colberta moram há um mês com o cachorro da família, um bulldog francês. Eles tiveram que sair de casa após a erupção do vulcão e dizem que não vem a hora de poder alugar um novo apartamento. Colberta diz que eles estão cansados porque, além do vulcão, há também as cinzas que eles precisam limpar o tempo todo. Mas completa: quem pode lutar contra a natureza, temos que nos adaptar pouco a pouco, diz. O Cumbre Vieja entrou em erupção no dia 19 de setembro. A lava destruiu cerca de 2.000 construções e obrigou quase 7.000 moradores a deixarem suas casas. Cerca de 800 hectares de área ficaram queimadas e plantações de banana foram destruídas. As explosões criaram nuvens de fumaça e, por causa disso, muitos moradores tiveram que permanecer em casa, com portas e janelas fechadas por mais de um dia. O aeroporto teve que ser fechado 2 vezes. O magma que desce da montanha em direção ao mar criou 2 rios de fogo que transportam pedras que chegam a medir o tamanho de um prédio de 3 andares. O primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez já destinou mais de 200 milhões de euros, cerca de 1 bilhão e 300 milhões de reais para a reconstrução da ilha e ajuda aos moradores. O Centro de Monitoramento de Vulcões da Espanha diz que não há previsão de quando a erupção vai acabar. Enquanto isso, Tono e Colberta aguardam. Não se pode pensar mais. Temos que esperar isso acabar para voltarmos à vida que tínhamos antes, mesmo que seja uma vida mais difícil, diz Colberta. Aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro recebeu hoje o presidente da Colômbia, Iván Duque. Eles assinaram acordos de cooperação e conversaram sobre pandemia e também Amazônia. Também ficou decidido que os 2 países vão levar uma mensagem única para a Conferência do Clima. A partir do fim deste mês, o mundo todo vai discutir na Escócia as mudanças climáticas. Iván Duque foi recebido com honras militares no Palácio do Planalto. A cerimônia ocorre para chefes de Estado e de governo que visitam o Brasil. Na reunião de trabalho, as comitivas fecharam acordos técnicos em áreas como saneamento, investimento aéreo, cooperação policial, capacitação agrícola e intercâmbio comercial. Também se comprometeram a fortalecer a troca de ajuda no combate à pandemia. E os 2 presidentes acertaram a mensagem única que os países da região amazônica vão levar para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP26. E fazê-lo com uma grande proteção de nossos bosques tropicais e de nossa Amazônia. Com toda certeza, chegaremos unidos em Glasgow para tratarmos de um assunto muito importante e caro para todos nós, a nossa querida, rica e desejada Amazônia. A gente segue falando sobre esse assunto, sobre mudanças climáticas, porque a África pode perder até 3% do produto interno bruto do continente em razão dessas mudanças. A conclusão é de um relatório publicado hoje pela Organização Meteorológica Mundial em parceria com agências africanas. Segundo o relatório, até meados do século, 118 milhões de pessoas pobres na África vão enfrentar secas, enchentes ou calor extremo. E as 3 geleiras tropicais do continente, a do Monte Quênia, a do Monte Kilimanjaro, na Tasmânia, e a do Monte Rinsores, em Uganda, devem desaparecer em 20 anos. Na África, vivem atualmente 17% da população mundial e o continente contribui com apenas 4% das emissões mundiais de gases de efeito estufa. Apesar disso, o aquecimento é maior e mais rápido na África do que a média global. O ano de 2020 foi o 3º mais quente na história recente da África. Por isso, segundo o diretor da Comissão Econômica para a África das Nações Unidas, Jean-Paul Adam, é preciso respostas mais urgentes e adequadas, tanto na África como em todo o mundo, a essas mudanças climáticas. Na África subsaariana, 1.200.000 pessoas tiveram que sair de casa por causa das inundações, número quase 2,5 vezes maior que as que fugiram por causa de conflitos. O maior complexo de energia solar do estado de São Paulo começou a funcionar na cidade de Pereira Barreto. A usina tem capacidade para abastecer com energia limpa
e sustentável, um município de aproximadamente 700 mil habitantes. Além de contribuir para a mudança de perfil da matriz energética brasileira, ela evita que sejam lançadas na natureza cerca de 150 toneladas de gás carbônico por ano. A reportagem é da nossa afiliada em Andradina, a SRC TV. O futuro da energia está bem aqui diante dos nossos olhos. É uma imensidão de placas solares que se movem para lá e para cá, de acordo com a posição do Sol. E tudo pensado nos mínimos detalhes. Este complexo solar ocupa uma extensa área equivalente a 421 campos de futebol e tem capacidade de produzir energia para abastecer, por exemplo, a cidade de São José dos Campos, que tem aproximadamente 740 mil habitantes. Aqui foram investidos cerca de 700 milhões de reais e vai gerar 1.500 empregos. Energia sustentável, abundante e renovável, que não afeta o meio ambiente. O Brasil entrou para o seleto grupo de países com maior capacidade de energia solar instalada. Mesmo assim, usa pouco o sol como fonte de geração de energia. As usinas fotovoltaicas produzem apenas 2,6% de toda a energia produzida na matriz energética. As hidrelétricas produzem cerca de 63% dessa energia produzida no Brasil. Eu conversei com um especialista em sistema solar que falou da importância da energia sustentável. Produzindo essa energia limpa que a gente fala, você está contribuindo e muito, não só com o bolso, mas também com o meio ambiente. E para se ter uma ideia, o custo de uma usina fotovoltaica é 50 vezes menor, mas a vida útil é de 35 anos, enquanto a hidrelétrica chega a durar 100 anos. Mas, como por aqui a nossa maior energia vem do céu, vamos continuar apostando no sol. CPI agora, o último depoimento da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia foi do assessor técnico do CONASEMS, o conselho que reúne as secretarias municipais de saúde. Elton da Silva Chaves representa esse conselho na CONITEC, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Sistema Único de Saúde. E o foco dos questionamentos dos senadores foi o uso da cloroquina. No depoimento, o assessor técnico do CONASEMS, Elton Chaves, foi questionado se houve interferência do governo federal no adiamento da análise pela CONITEC de um estudo sobre o uso de medicamentos no combate à Covid-19, que supostamente teria desaconselhado o uso de remédios sem eficácia comprovada. Ele disse que o pedido para tirar o estudo da pauta da reunião foi do médico responsável por coordenar as informações para análise do grupo. A retirada de pauta foi solicitada pelo Dr. Carlos Carvalho, coordenador do grupo elaborador do relatório técnico. Ao que o Dr. Carlos Carvalho relatou no plenário, a motivação foi pela publicação de novos estudos e a necessidade, ao entender dele, do grupo elaborador, de incluir no relatório técnico esses novos estudos. O depoente ainda afirmou que a CONITEC não participou da produção de documentos com orientações técnicas sobre o uso da hidroxicloroquina e cloroquina no tratamento da Covid-19. Essas orientações técnicas elaboradas pelo Ministério da Saúde, que trouxeram medicamentos como cloroquina, hidroxicloroquina, para serem utilizadas no âmbito da Covid, esse documento foi elaborado pelo Ministério. Nós não tivemos participação. Em nenhum momento foi apreciado pela... Elton Chaves também se pronunciou sobre os medicamentos off-label, que é a prescrição de remédios sem que haja indicações especificadas na bula. De acordo com ele, esse tipo de indicação não é um protocolo do SUS. O protocolo clínico e diretriz terapêutica no SUS, na Lei 8080, publicados pelo Ministério da Saúde, por lei ele passa pela avaliação da CONITEC. A prescrição off-label não é um protocolo do SUS. A prescrição off-label cabe exatamente em relação à autonomia do profissional médico. Mais cedo, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, disse pelas redes sociais que os trabalhos presenciais na casa serão retomados na próxima segunda e adiantou que, para garantir um retorno seguro, todas as medidas administrativas e sanitárias, como a apresentação da carteira de vacinação, serão tomadas. Já no Senado, não há previsão para a volta das atividades 100% presenciais.
No Brasil todo, segundo o Conselho, que reúne os secretários estaduais de saúde, 603.855 pessoas morreram por causa da Covid-19. Até aqui foram 390 registros de morte nas últimas 24 horas. Em contrapartida, segundo os dados mais atuais do Ministério da Saúde, 20.813.408 pessoas que tiveram a doença, que tiveram a Covid-19, se recuperaram dela. E a gente mostra agora como está a vacinação pelo país. Ainda segundo o Ministério da Saúde, 151 milhões de brasileiros tomaram até aqui a primeira dose da vacina. 109 milhões tomaram também a segunda dose ou a vacina de dose única e 4 milhões de pessoas tomaram ainda a dose de reforço. No Rio de Janeiro, a doação de um terreno para a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, vai permitir a ampliação das pesquisas sobre o coronavírus aqui no Brasil. Nesse espaço vão ser construídos novos laboratórios e um biobanco. Avaliado em 60 milhões de reais, o terreno fica em frente ao campus principal da Fiocruz, no Rio de Janeiro. O espaço tem uma área equivalente a 6 campos de futebol. Uma parte já estava edificada e vinha sendo usada pela instituição para serviços administrativos. A doação vai ampliar a capacidade de atuação da Fiocruz. Na nova área, já está sendo construído um biobanco, que é um espaço de armazenamento de amostras biológicas. Com investimento de 40 milhões de reais, o local vai ser dedicado ao estudo do coronavírus. Ele é um grande repositório de material biológico, ele vai alocar as amostras biológicas de pacientes testados, positivados para a Covid-19 e também vai alocar, vai armazenar o vírus isolado nas suas diferentes formas, nas suas diferentes variantes. A obra do biobanco começou em outubro do ano passado e a inauguração está prevista para o próximo mês. A ideia é que, no futuro, o espaço também possa armazenar outras amostras, como bactérias e fungos. Esse é um projeto antigo da Fiocruz, que tem a premissa da gente ter uma estrutura chamada de Centro de Recursos Biológicos, que é um grande repositório de material biológico, caracterizados, identificados, com informações associadas, e que isso possa servir de base, não só para biotecnologia, mas, enfim, para questões diversas no âmbito da pesquisa científica. A doação do governo federal foi feita com encargos, ou seja, a Fiocruz precisa realizar melhorias no local. O prazo para cumprimento das ações termina em dezembro do ano que vem. No terreno também vai ser construído um prédio com 15 laboratórios de pesquisa. A obra vai começar ainda este ano e terá investimento de 200 milhões de reais. Uma pesquisa internacional mostrou que mais de 40% dos brasileiros passaram a consumir mais álcool durante a pandemia. Nesse período, também cresceu a busca por apoio em grupos de alcoólicos anônimos. Nas mãos, marca de um corte feito quando estava sob o efeito do álcool. Eu fui cortar carne e cortei meu dedo. No outro dia, quando eu vi, minha mão estava desse tamanho. O que eu perdi foi a confiança dos meus filhos nisso daí, cada bebida, porque pessoas que bebem, a pessoa perde a confiança, Quem não perde, não deixa mais criança ficar, meus netos ficar aqui. Se eu sair com eles na rua, eles não deixam eu sair com eles na rua. O desemprego e a solidão na pandemia foram fatores que levaram esta mulher de 58 anos, que pediu para não ser identificada, a aumentar o consumo de álcool. De acordo com uma pesquisa feita pela Organização Pan-Americana da Saúde, 42% dos entrevistados no Brasil relataram alto consumo de álcool nesse período. Quando eu pedi ajuda para minha filha filha me internar, a mais velha. Aí ela falou assim, mãe, o seu caso não é internação. Aí ela começou a procurar na internet e achou eu estou aprendendo muito com eles. Eles são muito atenciosos com a gente. E eles falam, você não está mais sozinho, é verdade. Durante a pandemia, os pedidos de ajuda nos alcoólicos anônimos triplicaram. Os 5 mil grupos de AA passaram a receber cerca de 100 pedidos de ajuda por dia nas reuniões em formato virtual.
principalmente porque as salas ficaram fechadas e Alcoólicos Anônimos iniciou um movimento através das plataformas digitais, possibilitando que pessoas de todo o Brasil, inclusive naqueles locais que não existia uma sala de Alcoólicos Anônimos, pudessem alcançar a Irmandade e fazer assim a sua recuperação através de um celular ou de um computador. Eu quero crescer, quero ir para frente, quero arrumar um serviço para me trabalhar e Deus me ajudar, eu vou sair dessa. Porque faz pouco tempo, mas eu estou saindo. Estou saindo dessa vida e vou sair, se Deus quiser. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 50 mil pessoas esperam por um transplante de órgãos aqui no Brasil. E entre os obstáculos para que essa fila diminua estão a falta de informação e o preconceito. A história do Alexandre que nós vamos mostrar agora é um exemplo de como o ato de doar transforma a vida de muita gente. A reportagem é da nossa afiliada em Santa Catarina, a Rede Bela Aliança. O Alexandre nasceu com uma doença que causou má formação e problemas de saúde durante toda a vida, inclusive nos rins. Já com 19 anos de idade, ele iniciava no tratamento de hemodiálise. Somente em 2019, conseguiu se submeter a um transplante de órgãos, numa tentativa de ganhar mais qualidade de vida. Eu já me sentia um pouco debilitado, falar bem a verdade, né? São 16 anos, a hemodiálise é uma necessidade que precisa realmente, né? É uma segunda chance de sobreviver, na verdade, né? Foi assim que ele conheceu a Patrícia. A mãe dela também fazia hemodiálise. O casal está junto há mais ou menos 15 anos e nesse período ela acompanhou de perto a mudança que o transplante trouxe. Ele sempre vivia falando, né, que ele queria muito fazer o transplante para até mesmo ter uma qualidade de vida melhor, né? A realidade do Alexandre é também a de muitos brasileiros. Dados do Ministério da Saúde mostram que mais de 53 mil pessoas estão na fila de espera para um transplante. Somente esse ano, mais de 5 mil cirurgias foram realizadas até o momento. Números que começaram a se recuperar depois de uma queda de 26% na taxa de doação em 2020. No rim, a gente ainda tem a possibilidade de substituir o rim através da diálise, com todos os poréns do tratamento e as dificuldades que os pacientes passam, mas eles têm a substituição. Alguns outros órgãos não. Se a pessoa não receber um transplante, ela não vai sobreviver. Então, esse ato de doação realmente significa vida. Para quem ganhou muito através da atitude de outras pessoas, o sentimento é de gratidão. E daqui a pouco você vai ver. A indústria têxtil lança uma campanha para tentar acabar com a exploração degradante de mão de obra na fabricação de roupas.
A polícia do Rio de Janeiro prendeu um suspeito de participar do assassinato do médico Cláudio Marcilli na manhã de hoje. Ele tinha 64 anos e foi morto a tiros na Barra da Tijuca, região nobre da cidade. Marcilli tinha acabado de estacionar o carro perto de uma clínica onde trabalhava quando foi abordado por criminosos. Testemunhas contaram que, mesmo depois de entregar a chave do carro, o médico foi baleado. Mais tarde, a polícia encontrou um carro, este aí, que teria sido usado pelos criminosos dentro de uma favela. Um suspeito foi preso. O Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro emitiu uma nota de pesar pela morte de Cláudio Marcilli. Já o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, foi afastado do cargo hoje por decisão da Procuradoria-Geral de Justiça de Mato Grosso. Ele é acusado de irregularidades cometidas na Secretaria Municipal de Saúde. Emanuel disse que recebeu a informação do afastamento com surpresa e que está à disposição das autoridades para esclarecer os fatos. Mais detalhes você vê no site da Agência Brasil. O endereço é agenciabrasil.abc.com.br. Uma campanha da indústria têxtil pretende estimular as condições éticas e humanas em toda a cadeia produtiva do setor. O objetivo é envolver as confecções, as grandes lojas e os consumidores numa campanha para acabar com o uso do trabalho degradante. As roupas que saem desta estamparia na zona leste de São Paulo vão para as vitrines das grandes lojas. A empresa tem um selo de certificação da Associação Brasileira do Varejo Têxtil, que atesta o respeito às normas de trabalho e meio ambiente. É muito gratificante, né? Você saber que você está trabalhando num lugar que te dá todo o suporte, você sabe que está seguro, né? E é uma empresa onde eu me sinto bem, eu faço o que eu gosto, dá muita satisfação. Uma campanha idealizada pelo setor dá visibilidade às empresas que oferecem condições éticas de trabalho. Os grandes magazines se comprometem a contratar apenas das empresas certificadas, que devem obedecer a uma série de critérios para ganhar o selo. Todos os fornecedores dessas marcas, eles participam do programa, eles sofrem auditoria pelo menos uma vez por ano. O auditor, ele percorre um checklist de mais de 150 questões, verificando exatamente as condições de trabalho, a formalização da empresa e as questões relacionadas à saúde, segurança e meio ambiente. A ideia da campanha é envolver toda a cadeia de trabalho no combate à informalidade, ao trabalho infantil e ao trabalho análogo à escravidão, problema que ainda afeta o setor. Somente em São Paulo, no último ano, foram 147 denúncias de trabalho escravo, um cenário que a indústria têxtil pretende superar. Com toda a situação regular, a estamparia tem a certificação ouro, considerada a mais alta. Para o empresário, é um incentivo. Ter classificação ouro como agente é bem difícil. Eu acho que hoje, nós somos... Dessas 5 aí, acho que nós devemos estar ali nos primeiros, acredito. Esse controle dos funcionários é feito mensalmente, mandando para os nossos clientes, que são os fornecedores das grandes magazines. Então, isso é um controle feito mensalmente, independente da auditoria que, a vencer de ano em ano, é feita uma auditoria presencial. Às vezes você tem uma lâmpada, alguma coisa assim, que de repente eles vêm aqui, o auditor, e faz um ajuste, você fica num plano de ação e você resolve. Porém, essa parte de funcionário, meio ambiente, tem algumas coisas que você não pode nem ter nenhum tipo de falha. Você é automaticamente já desclassificado. A gente sempre solicita que os consumidores cada vez mais prestem atenção ao que está por trás das roupas que eles adquirem, como foram feitas essas roupas. Quanto mais informações trouxermos para o consumidor, mais consciente ele vai estar no momento da sua decisão de compra. A gente muda de assunto agora para falar sobre a balança comercial brasileira, sobre o que o Brasil compra de outros países e também o que vende para outros países. E quem traz os resultados dessas exportações e importações é o nosso comentarista de política e economia, Ricardo Caldas. Boa noite, professor. Essa terceira semana deste mês, a terceira semana de outubro, teve mais vendas, mais compras também, mais exportações e mais importações, mas o saldo final é positivo. Agora, isso representa o quê? Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. O comércio exterior brasileiro está muito vibrante. As exportações e as importações estão crescendo num nível assim, inesperado, bastante acima da nossa média histórica. Nós, inclusive, trouxemos, não é verdade, Paulo, alguns números para você, telespectador. Estão chegando aqui. Então, o que a gente observa?
a gente observa que em outubro o crescimento foi de 41%, ou seja, ele está acima da média nacional, que até o momento que era de 36% da média acumulada, ou seja, significa que as exportações estão crescendo cada vez mais e acima do primeiro semestre, que já era um crescimento bastante expressivo de 36%, agora atingem esse novo patamar de 40%. As importações, veja bem, aqui tem um detalhe interessante, elas cresceram mais de 50% em outubro. Por isso que o nosso saldo diminuiu um pouquinho nesse mês de outubro. Agora, é importante destacar para o nosso telespectador que o fato das importações terem crescido muito não é negativo. Significa que a economia está em pleno funcionamento. Porque quando a economia está em depressão, as importações desabam. Então, o fato de elas terem crescido 55% significa que está havendo uma retomada econômica, como a gente tem mencionado aqui. Então, as importações cresceram 55% em outubro e no ano elas mais ou menos acompanham as exportações em torno de 36%. Agora, a boa notícia, para não dizer que é uma ótima notícia, é o resultado da balança comercial. Não apenas de 2 bilhões de dólares até agora, que são apenas 3 semanas em outubro, mas no acumulado do ano, que já são quase 60 bilhões de dólares, 58,7 de superávit, ou seja, quanto nós vendemos a mais. Ora, se nós mantivermos o ritmo bastante expressivo de crescimento das exportações, ainda que as importações cresçam, nós chegaremos facilmente ao final do ano com um superávit de 70 bilhões de dólares. O que significa isso? Que as nossas reservas internacionais vão aumentar 70 bilhões e com isso nós teremos mais dólares para fazer novas importações necessárias ao crescimento econômico. Ou seja, isso cria um círculo virtuoso e acaba alimentando o nosso crescimento econômico. Ok, professor, obrigado pelas explicações e até amanhã, né? Até amanhã. Embalagens biodegradáveis estão ganhando mercado e substituindo o plástico porque são sustentáveis. Uma tendência que ajuda a economia e principalmente o meio ambiente. Nesta cozinha paulistana especializada em saladas, os ingredientes são entregues em embalagens biodegradáveis fabricadas com um item bem brasileiro, a mandioca. Foi um processo assim para encontrar uma embalagem que fosse 100% sustentável. É super importante por N fatores ambientais, né? Redução de lixo, economia de água, que essa embalagem feita de mandioca proporciona. Ecológicas, as embalagens biodegradáveis podem substituir um vilão do meio ambiente. Todos os anos, 8 milhões de toneladas de plásticos são despejados nos oceanos e levam, em média, 500 anos para decompor. Os consumidores estão cada vez mais atentos, conscientes às questões ligadas à sustentabilidade. Segundo pesquisa do setor, para 1/3 dos brasileiros, o consumo sustentável está entre os 3 maiores fatores de decisão de compra. De olho no mercado, a empresa, que fica na Grande São Paulo, produz em média 150 mil embalagens biodegradáveis por mês. A matéria-prima, o amido de mandioca, passa por um processo de formulação até ser transformada em uma embalagem 100% ecológica. Nós temos produtos que somem aí de 10 até 90 dias na natureza, dependendo da finalidade. E o mais bacana de tudo é o fato do nosso produto ser compostável. Você pode, a partir do nosso produto, dar origem a um adubo orgânico que pode ser utilizado nas suas plantas, na jardinagem comum mesmo. O princípio da economia circular também está no negócio desta startup de Ponta Grossa, no Paraná. São painéis construídos com pó de serra e fungos. Nós retiramos resíduos do campo, processamos e transformamos ele em algum produto e depois do descarte ele pode voltar para o campo também para a produção de uma nova planta. Os sistemas produtivos atuais, eles são lineares, eles não são circulares. Eles foram projetados para seguir esse modelo. Produz, consome, e aí tem um problema também do consumismo, né, não sustentável, e joga fora. É uma mudança cultural, é uma mudança que passa pelo consumo, né, não só pela produção. Eu acredito que políticas públicas, nesse sentido, elas são muito importantes para ajudar nessa transição, porque não é uma transição natural, né, do ser humano. Sabe aquelas histórias de tesouro no fundo do mar? Parece coisa de filme, né? Mas um mergulhador encontrou uma relíquia escondida no mar Mediterrâneo. Uma espada da época das cruzadas.
Um tesouro arqueológico de 900 anos. Foi o que os olhos atentos de um mergulhador amador descobriram no fundo do mar Mediterrâneo. Olhando a espada assim, cheia de conchas e organismos marinhos, nem dá para imaginar que ela pode ter sido usada por um cavaleiro da época das cruzadas. E um cavaleiro bem forte, já que a espada tem 1 metro, é de ferro e bastante pesada. O diretor da Marinha Arqueológica de Antiguidades de Israel, Yaakov Sharvit, diz que é impressionante a espada estar num estado de preservação tão bom depois de quase 1 milênio no fundo do mar. Ele acredita que ela pertenceu a um cavaleiro de uma pequena cidade chamada de Atlit, no sul de Israel, onde vivia uma comunidade de cavaleiros. A espada agora vai ser limpa e analisada com precisão. Yaakov imagina que possa haver algum nome ou decoração nela que traga mais informações sobre quem pode ter sido o cavaleiro que lutou com essa bela raridade. Who hold this beautiful sword. A TV Brasil e a Rede Minas firmaram hoje uma nova parceria para ampliar o sinal digital em Minas Gerais por meio do programa Digitaliza Brasil, criado pelo Ministério das Comunicações. Com esse acordo, cerca de 470 municípios mineiros serão beneficiados. Serras e belezas naturais, cidades históricas que já foram consideradas patrimônio da humanidade. O Brasil conhece mais de Minas Gerais através da Rede Minas. Criada há 37 anos, a Rede Minas, uma das parceiras da TV Brasil, está presente hoje em todos os municípios de Minas Gerais. O acordo firmado hoje vai permitir a chegada do sinal digital da multiprogramação da Rede Minas com a TV Brasil a cerca de 470 municípios mineiros. São cidades que aderiram ao programa Digitaliza Brasil do governo federal, que pretende finalizar o processo de digitalização dos sinais de televisão analógica no Brasil. A solicitação pode ser feita no site do Ministério das Comunicações. Até agora, 444 municípios já pediram a inclusão. Produzimos uma programação de extrema qualidade, uma programação que precisa chegar a todos os mineiros, e o grande desafio era como fazer. E esse desafio está sendo concretizado hoje com o início dessa assinatura. Para a EBC, esse processo de digitalização significa inclusão social. A gente viu um belo vídeo do Ministério das Comunicações, onde mostra que 28% hoje são 1.638, se não me engano, municípios que, com menos de 50 mil habitantes, que vão fazer parte do Digitaliza Brasil. E 28% está em Minas. Então, para você ver a relevância dessa parceria entre Governo Federal, Ministério das Comunicações, TV Brasil e a Rede Minas, que a gente já tem uma parceria desde 2015, então não é uma parceria nova, a gente está expandindo a parceria. Esse acordo entre a empresa mineira de comunicação, a nossa Rede Minas, e a TV Brasil, a empresa Brasil de Comunicação, ele coroa realmente a entrada de Minas Gerais no Digitaliza Brasil. E essa digitalização, ela é fantástica porque ela permite, além da qualidade, além do som melhor, do vídeo melhor, permite essa parceria. Ela permite um aumento gigantesco na quantidade de canais que estão sendo veiculados. Hernani vive no município mineiro de Moeda. Fã da Rede Minas desde a adolescência, conta que está ansioso com a chegada do sinal digital da emissora. Me lembro de acompanhar o programa Alto Falante há muito tempo, até quando eu era mais adolescente. Eu sempre acompanhei uma programação diferente, mais educativa, informativa, né? É o que a gente precisa. Isso aí, coisa boa, né? Que ótimo. Bom, estiveram hoje aqui com a gente as intérpretes de Libras, a língua brasileira de sinais, a Neide Lins e também a Leide Mendes. O Repórter Brasil fica por aqui. Você pode rever as reportagens em nossas redes sociais. Uma ótima noite para você. Eu te espero amanhã. Fique agora com imagens de Curitiba. Obrigado pela companhia. Boa noite e até amanhã. Tchau.